que Jesus vai dizer, vai surgir um chifre pequeno, que ele começa, como o nome diz, pequeno, mas ele vai começar a crescer em poder. E ele vai crescer tanto em poder, que ele vai chegar ao ponto em que ele vai pisar o exército dos céus, e vai atirar alguns dos componentes dos exércitos das estrelas por terra, e vai pisotear. O que significa isso? Que o anticristo vai subir até o céu, e vai pisar sobre os anjos, e vai derrubar anjos? Não. Se vocês lembrarem lá das primeiras aulas, enquanto eu falei de cronologia bíblica, uma promessa feita a Abraão era a seguinte, que Deus daria para eles uma descendência como a areia do mar, ou seja, se você puder contar os grãos de areia, você vai contar a descendência, né? Ninguém pode contar, então Deus estava prometendo para Abraão uma descendência incontável, como areia. Fala do que é terreno, está no chão. Mas Deus também promete uma descendência a Abraão, que seria como as estrelas do céu. Então ele diz para Abraão, sai para fora da tua tenda, olha para o céu e vê se tu podes contar as estrelas. Né? Quem pode contar quantas estrelas tem? Ninguém. Deus estava dizendo que assim como ele daria uma descendência como a areia para Abraão, que seria uma descendência terrena, incontável, Deus também prometeu uma descendência celestial. Então, hoje, quando que a gente vê isso se cumprindo? Quando você olha para a igreja, você vê aqui os santos que são salvos, você já é considerado como alguém que está assentado nas regiões celestiais com Cristo. É o já, mas o ainda não, né? Você ainda não está lá, mas é como se em Cristo você já tivesse acesso a todas essas promessas. Então, por que eu quero dizer isso? Porque quando o texto aqui diz que ele vai pisar sobre os exércitos das estrelas, ele vai jogar por terra e vai pisar, se você ler outros capítulos de Daniel, Daniel 7, Daniel 2, esses outros capítulos vão dizer para nós que aqueles que estão sendo pisoteados são os santos. A Bíblia diz que quando ressuscitar seremos como as estrelas, não é isso que a Bíblia diz? Ela está apontando para nós. Quando a Bíblia diz que o anticristo, esse chifre pequeno, ele vai pisotear o exército das estrelas, está falando daqueles que servem a Cristo e têm a promessa de ressurreição, de ter um corpo glorificado. Tá? Então, basicamente, o texto está dizendo, ele começa pequeno. Quando que ele começa pequeno? No início da semana, quando ele faz aliança, ele está reunindo um exército, está galgando poder, né? Mas ele vai crescer, e é esse crescimento que se dá exatamente quando ele chega na metade da semana, que é quando ele começa a pisar o exército das estrelas, e não só pisar o exército das estrelas, aí como é dito, que está falando dos santos, a gente vê em outros capítulos de Daniel, mas ele cresce ao ponto de querer desafiar até mesmo o príncipe desse exército. Aí eu pergunto para vocês, quem é o príncipe do exército das estrelas? Jesus, entenderam? Por quê? Você vai ver que no final desse período de 7 anos, lá em Apocalipse, depois vai dizer que vai sair 3 espíritos de Irã, da boca do dragão, do falso profeta, da besta, eles vão reunir os exércitos dos reis da terra num vale chamado Armagedon para pelejar contra aquele que está vindo sobre as nuvens, montado num cavalo branco. Perceberam que o anticristo, ele está reunindo os reis da terra para pelejar contra Jesus que vai vir sobre as nuvens? É isso que o texto está dizendo aqui, ó, que ele cresceu tanto que ele não se contentou apenas em pisar os santos, mas ele também vai se voltar contra o príncipe do exército. Isso acontece lá no finalzinho da semana, como a gente pode falar um pouco mais no final dessa aula, tá?